Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Estamos a cobrir um assunto que, como eu disse, é muito importante para todos os cristãos, para todos os membros da Igreja de Deus, em que congregação estejam. Seja for onde estejam, em que país é que estejam, o princípio é o mesmo. Estamos a falar do amor de Deus. E o amor de Deus é o que Deus é. E por isso deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo na vida, de virmos a ser como Deus é. E também descrevi claramente que é possível obedecer às leis de Deus e não sermos ainda como Cristo é. Precisamos de exceder, precisamos de obedecer às leis de Deus e, além disso, precisamos de olhar e ver qual é a motivação, qual é a razão, qual é o sentimento do coração, a causa, porque nós estamos a fazer certas coisas. E essa causa tem que ser para o melhor dos outros, para o bem dos outros. Por isso, a pergunta é, qual é a nossa motivação? E nós tivemos a cobrir alguns pontos acerca do amor de Deus a partir de 1 Coríntios capítulo 13. E no versículo 4, se forem aí, 1 Coríntios 13, versículo 4, falamos que o amor de Deus é paciente, é sofredor, sofre longo. E descrevemos em grande detalhe vários princípios acerca desse ponto de sermos sofredores pelos outros, para sermos pacientes quando nos confrontamos com situações que são difíceis. Depois disso, o outro ponto que descrevi é que o amor de Deus é benigno, tem atos de bondade. E devemos de perguntar, por que é que fazemos atos de bondade? É para as pessoas verem, olha, ele está a fazer estes atos de bondade, é para ver, ou qual é o motivo? O motivo é para nós próprios, porque somos egoístas, ou é o motivo para o bem do outro? E então precisamos de entender o que é o melhor para essa pessoa. O motivo tem que ser correto, para o bem do outro, fazer o que é melhor para ele. E depois vimos o outro ponto a seguir que diz assim, o amor não arde em ciúmes, não é ciumento, não temos inveja ou ciúmes pelo que os outros têm. E precisamos estar gratos pelo que temos e não desejarmos o que os outros têm. Porquê? Porque queremos o melhor para os outros e estamos contentes, verdadeiramente contentes, quando as coisas para os outros correm bem. Hoje, queridos irmãos, quero cobrir 2 pontos adicionais acerca do amor de Deus, que são relacionados um com o outro. E esses 2 pontos está aqui no versículo 4, que diz, não se ufana e não se ensoberbece. Esses são os 2 pontos que vamos cobrir hoje. O primeiro que vamos ver, então, é que o amor não se ufana, não se vangloria, não trata com leviandade. Ora, o que é que não está a falar, em primeiro lugar? Não está a falar de emoções ou ações naturais ou normais de estarmos contentes. Ou de estarmos alegres por causa de certas coisas. E por causa de estarmos contentes ou alegres com essas coisas que aconteceram, desejamos de compartilhar as coisas boas que aconteceram com outros. Isso não é uma pessoa que se ufana, não é uma pessoa que está a ter uma vanglória. Não tem a ver com isso. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo prático. Gostamos de mostrar as fotografias dos nossos filhos ou dos nossos netos ou netinhos. Isso não é uma pessoa que se ufana. Não é nada contra... Não, por isso, este princípio de amor para com Deus não tem nada contra isso. Ou, por exemplo, não tem nada contra uma pessoa ter ido pescar, ir à pesca e pescar um peixe grande.
Não tem nada a dizer, olha, eu pesquei um peixe deste tamanho, estava tão contente. Não é uma pessoa estar a vangloriar. Está contente, dá graças, está a explicar esse contentamento. São coisas normais. E não são motivações que sejam falta de amor para com o outro. Mas o que está a falar aqui quando diz não se ufane, deixa-me pôr isto numa outra frase que seja muito prática para você. Quando diz não se ufane, é dizer, você não faz de você próprio como se fosse, ou você seja, o centro da atenção. Porquê? Porque todas as conversas são acerca de quão importante eu sou, quão bom eu sou, o que eu fiz. Isso é fazer de você próprio o centro da atenção. Isso é uma atitude de que você está a tentar ter uma certa vanglória. Na versão inglesa do rei James, da Bíblia, traduz esta palavra aqui, desfilar-se, dizendo, não se desfile. Como se estivesse, por exemplo, numa parada ou numa passagem de modelos, a querer sempre ser o centro da atenção e estar a desfilar, e a andar e a desfilar. E não é só necessariamente em palavras, mas pode ser na maneira, por isso, que atuamos, sim, que falamos, mas que atuamos, pode ser na maneira que andamos, pode ser da maneira que nos vestimos, para chamar a atenção para nós próprios. Porquê? Porque quando entramos na sala, para sermos o centro da atenção. Por isso é que a modéstia é muito importante para as senhoras. Desfilaram-se, ou desfilam-se, para que os homens virem a cara e olhem para você quando você entra na sala. As senhoras vestem-se de certas maneiras, às vezes, para chamar a atenção. Ora, quer isso dizer que não deves vestir com uma boa aparência, que não deves vestir bem? Está claro que não. Está claro que deves vestir uma boa aparência, vestir bem, de acordo com o que possas, mas existe uma diferença grande aqui. Uma linha que atravessa. E que precisamos de entender o que é essa linha, porque é uma marcação, digamos assim, no chão, e quando atravessamos essa linha, então estamos a ufanar, estamos a ter uma certa vanglória. E vamos então ver aqui um exemplo desta vanglória em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Atos 12, vamos ler a partir do versículo 20. Atos 12, versículo 20. Acerca de Herode Agripa, o primeiro, diz assim, ora havia certa divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram a reconciliação, porque a sua terra se abasteceria do país do rei. Em dia designado, continuando então no versículo 21, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. De acordo com o historiador Flávio Josefo, ele tinha uma roupa, ou um fato especial,
com um tipo de linho prateado que brilhava ao sol. E por isso, quando ele apareceu aí ao sol, numa posição tal, brilhava como se fosse uma coisa que afetasse os olhos com um brilho, assim, refletia, que brilhava ao sol. E ele fez isso tudo de uma maneira que era especialmente para ele ser o centro da atração, para chamar a atenção. E por isso não está nada a falar aqui acerca de um orgulho natural pelos nossos filhos ou por certas pessoas da família por terem recebido um certo louvor justo, ou por terem boas notas no exame, ou por serem elogiados na escola ou na companhia, por serem, por exemplo, o empregado do mês da companhia. Não tem, isso não é o que está aqui a falar. Não há nada mal com isso, não há nada mal de compartilhar com outros disso. Mas entendam o que está a falar aqui. Está a falar aqui é daquela necessidade emocional. E como estamos a cobrir assim o assunto aqui do amor agape de Deus, não é só baseado em pensamentos, mas é centrado também acerca das emoções que estamos a demonstrar. Por isso, entendemos que o amor de Deus é o contrário de só demonstrar estas emoções. Estamos a falar que o amor de Deus tem a ver com a motivação, com a maneira que pensamos. E não é com estas emoções de demonstração. Por isso, não há nada errado quando os filhos chegam a casa e dizem que tiveram boas notas, de os cumprimentar e de os encorajar. Isso não é vanglória. Vanglória é dizer que somos melhores do mundo quando não somos. Isso é vanglória. Porque quando estamos a dizer que as pessoas são as melhores do mundo e quando não são, quando têm uma condição que não têm, então não veem a capacidade ou a necessidade de melhorarem. E por isso dá a encorajar esta ação de desfilarem-se, de serem o centro da atenção, de serem uma pessoa que não são. Isso foi o caso aqui do Herodes, que estava a desfilar, estava a demonstrar, e ainda mais, quando eles viram isso, começaram a dizer, isto é um Deus, e ele, em vez de dar glória ao que tinha a Deus, ele aceitou isso. E por isso Deus não estava contente com ele. Precisamos, por isso, de ver e de entender este princípio do centro de atenção. Não devemos ser um centro de atenção. Por isso vamos perguntar a pergunta: como é que podemos aprender a não ser ufanos? Como é que podemos aprender a não ser vaidosos? Como é que podemos aprender a não ser o centro de atenção? Em primeiro lugar, precisamos de aprender a ter um interesse genuíno em outras pessoas. Precisamos, de facto, de ter um verdadeiro interesse em outras pessoas. Precisamos de ouvir o que as outras pessoas estão a dizer. Se às vezes as pessoas dizem, nós não estamos a ouvir bem. Precisamos de ouvir. E para ouvirmos, precisamos ter aquele genuíno, verdadeiro interesse na outra pessoa. E uma maneira de demonstrar que estamos a ouvir e mesmo ouvirmos é perguntar, fazer perguntas acerca dos que estamos a ouvir. Por exemplo, sim, então como é que foi isso? Umas perguntas abertas para dar uma ilustração maior. Para dar uma história melhor, para ouvirmos, porque temos esse interesse. Por isso, em vez de nós querermos ser
o centro da atenção, nós temos este interesse verdadeiro no outro, de ouvir o que o outro está a dizer. Tem um interesse genuíno no outro. Vejamos também aqui, por favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, versículo 27. Diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Geralmente, a maioria das pessoas preocupam-se em estarem incontaminados do mundo. Não estou a dizer que não seja importante, mas esquecem-se da primeira parte, que é simplesmente servir aqueles que precisam, que têm necessidades de ser servidos. Servir aqueles que têm uma necessidade de serem servidos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É aqueles que têm necessidades de serem servidos. Não sejam só os órfãos e as viúvas, pode ser outras pessoas, mas é um princípio. A verdadeira religião é servir aqueles que precisam de ser, que têm essas necessidades de ser servidos. Tu podes dizer, mas eu tenho estes problemas todos. Eu tenho estes problemas todos. Queridos irmãos, precisamos de não só obedecer às leis, mas servir a outros. Se as pessoas podem dizer, estamos a servir as leis e não estou a receber recompensa nenhuma, sem receber um obrigado. Queridos irmãos, receber um obrigado ou ter recompensa é imaterial. Servir os que precisam ser servidos sem ter recompensa, sem dizerem obrigado, isso é que é importante. E fica contente de servir os outros. Isto é o amor de Deus. De fazer o que os outros necessitam. Fazer coisas, porque sim, certas pessoas fazem coisas que os outros necessitam nesta área, outros fazem pessoas que necessitam naquela área, e pode haver uma área que as pessoas necessitam que ninguém esteja a fazer. Então, talvez te concentre, pões o teu foco nessa área, onde que há uma necessidade, e fazes isso. E te alegres, estejas contente de fazer isso, sem teres recompensa e sem receberes um obrigado. Não é uma questão de ser negativo e dizer, olha, não faças isto, não faças aquilo, não faças o outro. Mas é uma questão de ser positivo. Devemos de fazer isto, devemos de fazer isto, devemos fazer aquilo. É a lei de Deus a um nível mais alto. Por exemplo, não é simplesmente dizer não mates, não roubes, mas é dizer faz coisas para os outros. Vai além, excede. É positivo, vai além disso. Por exemplo, tu estás desencorajado? Tu estás mesmo desencorajado? Sentes-te triste? Desencorajado? Sentes-te? Então vai visitar aqueles que precisam de ser visitados. Aqueles que têm necessidades. Vai fazer coisas para os outros que têm necessidades. E depois vais voltar uma pessoa diferente. Porque quando sais e ajudas aqueles que têm as necessidades, recebeste deles alguma coisa que é inexplicável. Sim, é mais simples. Dou-te 10 reais, ou 10 euros, ou 1 euro, ou coisa assim, ou uns cêntimos. É simples dar dinheiro. Isso é simples.
Mas é mais difícil. É mais difícil servir as pessoas em relacionamentos, principalmente onde temos responsabilidade, que são aqueles que estão mais próximo de nós. É muito mais difícil sofrer com eles. É muito mais difícil sentar à frente desses que estão a sofrer com eles e agarrar a mão deles e sentir o sofrimento deles com eles. Por isso, servir aqueles que precisam de ser servidos é outro princípio importante para evitar de sermos o centro da atenção. Então, o primeiro que temos é que precisamos ter um interesse genuíno nas outras pessoas e depois precisamos de simplesmente servir aqueles que precisam de ser servidos. Outro ponto importante, vejam comigo, se faz favor, em João 13. João 13. João 13, versículo 35. Diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Se não estamos a demonstrar o amor de Deus a cada um na nossa congregação, na nossa família, na nossa congregação, entre os nossos irmãos, estamos a falhar a Jesus Cristo. Estamos a falhar a Jesus Cristo. Precisamos de ajudar aqueles que precisam de ajuda em vez de os condenar. Em vez de os condenar. Vejam em Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Devemos ajudar os fracos em vez de condenar os fracos. Aqueles que são fortes devem de ajudar os fracos. Devemos suportar as debilidades dos fracos. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Por isso, cada um de nós agrade ao próximo. Isto é o amor de Deus. Agradar ao outro no que é bom para edificação. A definição do amor de Deus, queridos irmãos, é o que é melhor para o outro. Não é? E não é isto a mesma coisa? Cada um de nós agrada ao próximo. Isto é o amor de Deus. Continuando, versículo 3 a 4. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim. Pois tudo, quando outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Queridos irmãos, de onde é que Paulo aprendeu estes princípios? De onde é que Paulo aprendeu que precisamos de ter carinho para com os outros? Diz assim, as injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim. Aprendeu isto de Cristo. Porque Cristo é o ensino, é o exemplo, é o objetivo, é o alvo da lei. E por isso, queridos irmãos, precisamos das Escrituras. O
foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos experiência. Precisamos das Escrituras. Ora, Deus, o Deus da paciência e da consolação. Deus é o Deus de amor. É o Deus de paciência. Sofre longo. Sofre por longo termo. Por longo período. Deus é amor. Sim, precisamos de ter paciência. Isto é, sofrer por longo tempo, como descrevemos no sermão prévio. E precisamos de consolação. Mas para termos consolação, para sermos consolados, temos de ter um problema. Para sermos consolados, temos que ter um problema. E por isso, para pedirmos a Deus para nos dar paciência e nos dar consolação, é como se pedir a Deus para nos dar dificuldades, para nós sofrermos por longo termo e para nos dar dificuldades, para que podermos ser consolados perante essas dificuldades. Mas todos nós temos dificuldades e temos problemas, por isso precisamos de pedir a Deus de paciência e de consolação. Porque Ele é o Deus dessas coisas. É o Deus da paciência. É o Deus da consolação. É o Deus da ressurreição. É o Deus do sábado. É o Deus dos 10 mandamentos. É o Deus da graça. É o Deus que nos atirará para o lago do fogo se não arrependermos. Mas também é o Deus de paciência e consolação. Continuando então, versículo 6. 5 a 6. Vos concedo o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Exatamente quem é que temos que imitar? Cristo Jesus. E por isso temos de ter esse carinho de uns para com os outros, pensar uma motivação do que é o melhor para os outros, segundo como Jesus Cristo fez, para que concordemente e a uma voz glorifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que concordemente e em uma voz, para que todos de acordo, estando de acordo e de uma voz, estamos a concordar em tudo? Não, nem sempre concordamos em tudo, mas temos que concordar numa coisa. Temos que concordar para dar glória a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, se não temos o amor de Deus, se, por exemplo, observamos as doutrinas ou as leis de Deus, mas puxamos Jesus Cristo para fora da nossa vida. Lembre-se que Ele está a bater à porta. E nós não ouvimos. Precisamos de ouvir e deixar Ele entrar para dentro da nossa vida e não puxar de fora. E por isso precisamos de Jesus Cristo a viver em nós, a nos guiar dentro de nós e não a bater só à porta, é deixar entrar e viver. Diz assim, para concordamente e de uma voz glorifiqueis ao Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, se estamos envolvidos em argumentos e polémicas, não estamos concordamente em uma voz. E uma razão pode ser porque queremos ser o centro da atenção, queremos que a nossa opinião seja a correta e por isso não estamos a demonstrar o amor de Deus. Queridos irmãos, o que eu estou a falar aqui é um assunto em que todos nós estamos muito longe de alcançar este padrão que Jesus Cristo nos deu.
Todos nós temos que olhar a nós próprios e arrepender e meditar e pensar o que somos para nos mudar, para não sermos uma pessoa que esteja a desfilar-se, que esteja a ser o centro da atenção, mas sim uma pessoa que tem um interesse genuíno em outras pessoas, que serve aqueles que têm necessidades de serem servidos e que ajuda os fracos em vez de condenar os fracos. Tal como Jesus Cristo ajudou os fracos, como lemos aqui em Romanos 15, versículo 3. As injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim. Ele ajudou os fracos, em vez de os condenar. Queridos irmãos, talvez este sermão pareça um bocado corretivo. Não é a intenção. A intenção é de que precisamos de nos analisar a nós próprios. Eu preciso de analisar a mim mesmo também. E, queridos irmãos, precisamos de ser melhores pessoas. E, ao fim de contas, isto é uma coisa excitante. Porque então vamos ter Jesus Cristo a viver em nós. Vamos a ser como Deus é. É uma coisa excitante, porque vemos um futuro que Ele tem planeado para nós. Então, continuando então em 1 Coríntios capítulo 13, agora que temos um bocadinho melhor entendimento acerca do que significa, no versículo 4, não se ufana, vejamos então outra frasezinha aqui que diz, não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. E como disse, são assuntos semelhantes, mas não são iguais. Por exemplo, uma vez mais, precisamos de ver o que é e o que não é. Por exemplo, tocar o piano e saber que o som saiu bom, saiu um bom som pelo piano, toquei uma música, saiu bem, e por isso estar satisfeito com o resultado desse toque de piano. Podia-se dizer que é um certo orgulho no uso da palavra, mas, digamos assim, é mais uma satisfação. E essa satisfação não é ser soberbo, não é ensoberbecer-se. Dar outro exemplo. Chegar a casa, você chega a casa, depois do dia de trabalho, e diz, foi um bom dia de trabalho hoje. Fiz muito, consegui fazer muito, e estou contente, porque estou satisfeito com a realização que consegui fazer muito e completar muitas coisas que queria fazer. Foi um bom dia por esse ponto. Queridos irmãos, isso não é uma pessoa que se ensoberbece. Outro exemplo, estar contente ou estar, digamos assim, orgulhoso de que o filho ou a filha se está a conduzir e a viver de uma maneira que seja agradável a Deus e que está a querer e a desejar andar no caminho de Deus e ter um orgulho por causa disso, que é, digamos assim, uma satisfação, não é ensoberbecer. Isso é uma coisa natural que devemos ter, essa satisfação por causa disso, estarmos contentes por causa disso. Mas aquele que se ensoberbece é aquele que se eleva, que é arrogante, que é orgulhoso. Aqui o que está a referir simplesmente é uma opinião elevada de nós próprios. Uma opinião de supremacia, e por isso estamos de volta ao motivo, à motivação do coração dessa pessoa.
Uma pessoa que se ensoberba é uma pessoa que tem um sentimento de que as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas maneiras de pensar ou de ver as coisas são as opiniões corretas. Eu sei. Tenho esta opinião, ninguém mais tem esta opinião, ou muito poucas pessoas têm, mas esta opinião é certa. E por isso tenho um certo orgulho por essa opinião, a pontos que estão prontos a desafiar qualquer pessoa que contradite essa opinião, a ponto de confrontar alguém que magoou os sentimentos dessa opinião. Porque nós não vamos tomar ou aceitar nada de outra pessoa. Não vamos aceitar que outras pessoas nos aborreçam, ou que me contraditem, ou que tenham uma opinião contrária à minha opinião. E é fácil pensar, aquela outra pessoa tem uma opinião, não quer ser contrariada, aquela pessoa não é humilde, aquela pessoa está sem se sobreviver. E às vezes aquela pessoa pode estar a basear a opinião simplesmente no entendimento da Bíblia, na verdade de Deus. E isso não é ser orgulhoso, dizer isto que a Bíblia diz. Mas o outro diz, ninguém me vai mudar desta opinião, ninguém me vai dizer, mas eu estou a mostrar aqui na Bíblia, ninguém me vai mudar desta opinião. E então esta pessoa que diz, ninguém vai mudar, a dizer, o outro está a ensoberbecer porque está a mostrar, porque eu pedi a ele para mostrar, agora está a dizer, não, eu estou a mostrar ao outro. Queridos irmãos, precisamos ter muito cuidado com estas polémicas. Precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com o nosso motivo, com os nossos corações. Porque quando começamos a ter esta soberba, esta arrogância, e ficamos assim machucados porque outros contraditam a minha opinião, então começamos a ter uma má vontade que nos começa a puxar assim fora do caminho de Jesus Cristo. E então as pessoas têm esta coisa, a minha opinião, a minha crença, a minha maneira de pensar é a única maneira de ser. E qualquer pessoa que tenha um discordo com o que eu tenho, ou o que eu digo, ou a minha maneira de ver, essa pessoa tem um problema. Precisamos ter cuidado com isso. Todos certamente já encontramos pessoas que são arrogantes, são claramente, obviamente, arrogantes, pessoas que, estão sempre certas, que sempre veem o mal e o negativo nos outros. Ele não é humilde, ou ele é isto, aquilo é outro, tem isto mal, tem aquilo mal, outro mal, ele fez isto, aquilo, não vi. Porquê? Porque isso justifica a superioridade deles. Uma pessoa que se ensoberba quase nunca vê as boas coisas nas outras pessoas. Por isso gostam de falar mal dos outros, porque isso reforça a soberba deles, reforça a necessidade deles. Vejamos então alguns pontos desta ensoberba, deste orgulho. Em primeiro lugar, este é o problema principal da natureza humana. Queridos irmãos, talvez seja o problema número 1. É um dos problemas principais, de certeza, mas talvez seja o problema número 1 da natureza humana. Porque temos uma defesa de nós próprios em certas situações, e essa defesa de nós próprios
é baseada em mim e não é baseada no que é melhor para o outro. Esta defesa em nós próprios é porque fui machucado e por isso não vou aceitar a ser machucado, a ser magoado. Não vou aceitar isso. E, queridos irmãos, este foi o problema de Satanás. O problema de Satanás. Teve rebelia, rebeldou-se contra Deus, porque ele se sentiu machucado, se sentiu que a ideia dele, a opinião dele, não estava a ser ouvida. Ele, está claro, rejeitou a opinião de Deus e rejeita a opinião de Deus e ele pensa que Deus é o que não é humilde. Ele pensa que Deus é o que tem a sua opinião e não está a submeter à opinião de Satanás. Ele virou as coisas de pernas para o ar. Por isso é que, uma vez que Jesus Cristo morreu e abriu a possibilidade, o caminho para o plano de salvação, o primeiro passo no plano de salvação, a primeira festa e os primeiros dias santos do plano de salvação são o quê? E não é só um, são dois. São dois. São 2 dias santos. Dos 7 dias santos anuais, são 2 à volta desta festa, deste significado, que é a festa dos pães asmos. Por 7 dias, completamente. Porquê? Porque é uma lição de humildade. É a primeira coisa que temos que confrontar, o problema principal acerca do orgulho, é o problema principal da natureza humana, que temos que vencer. Outro ponto acerca do orgulho é que é um dos grandes destruidores do relacionamento. Quando há orgulho, não temos aquele relacionamento com outras pessoas. Temos que vencer. E se não estamos a vencer, está a destruir o relacionamento com outra pessoa. Por isso o orgulho é um problema com isso. Terceiro, quando temos orgulho, acabamos por fazer coisas através de decisões emocionais e irracionais. Isto é, fazemos coisas sem uma boa razão. Vejam aqui, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Veja que este homem quase que fez uma decisão irracional por causa do orgulho dele. 2 Reis, capítulo 5, o Naamã diz assim, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, ele era herói da guerra, ele era um grande herói, mas tinha um problema, era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher, da esposa de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor, que o comandante do exército, o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que era da terra de Israel. Assim foi o comandante do exército falar, dizemos, ao rei, e disse assim,
disse esta menina. Respondeu o rei da Síria. Vai, anda. Então vai a Israel. Eu vou mandar uma carta ao rei de Israel. E então Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Vai. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Pois com esta carta, então, o rei de Israel vai saber que foste enviado por mim, pelo rei da Síria, e por isso ele vai te ajudar, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Está a procurar uma desculpa para ir para a guerra comigo e destruir-me. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa-o vir a mim, ele vai saber que há um profeta em Israel. Então, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, do profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então o profeta veio, este homem da Síria, um comandante importante, veio com a sua companhia de pessoas, uma pessoa importante, veio à casa do Eliseu. E o Eliseu nem sai de casa. O Eliseu nem saiu de casa para se encontrar ao grande geral, e nem saiu, mandou-lhe um mensageiro: olha, vai lá falar com ele, diz para se lavar no Jordão. O que ele pensa? Quem é que este profeta pensa que é? Não é humilde. O profeta não é humilde. Olha para ele, mandou até um servente. E eu sou o capitão da tropa, do exército do rei da Síria, e ele só me mandou um servente para falar comigo. Mas que coisa é este Eliseu, é? Quem é que ele julga? Quem ele pensa que é? O profeta pensa, julga-se arrogante, mas que profeta arrogante. Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Ficou tão zangado, ficou tão furioso. Naamã disse: pensava ele que ele sairia e vir ter comigo, e pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da pedra e restauraria o leproso. Que ia fazer uma exibição, que ia fazer uma coisa, uma demonstração, que ia fazer uma coisa fantástica, e todas as pessoas viam: uau, dizer isto, mas coisa fantástica. Sim, Naamã disse: eu tive fé em Deus. Porque eu vim até aqui, eu tive fé em Deus. Eu tive fé que este homem, Eliseu, era o homem de Deus. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele desonrou o comandante. Ele foi mal criado, desonrou o comandante. Ele pelo menos podia ter feito isto ou aquilo ou aquilo outro. Não, foi mal criado, não foi humilde. Vê-se como se podem virar as coisas assim de pernas para o ar? Mas houve aqui um teste para este homem. Houve um teste para este homem. Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Voltou-se, furioso, porque o orgulho dele tinha sido pisado, tinha sido esmagado, e não gosto que me tratem assim. Não gosto. Não me tratam assim. Não me tratam assim. E ele ainda estava leproso. Deus ofereceu-lhe uma benção, mas o orgulho dele foi machucado. E ele ficou furioso, ficou zangado, e ia-se embora e ainda ia leproso. Não era uma decisão irracional e emocional? Sim. O orgulho dá a ti teres decisões emocionais e irracionais. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: Meu pai, querido senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, por que não fazes isso? Pelo menos faz o que ele diz, vê, não custa nada, tenta. Então, ele lá se humilhou, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Uau, mas que lição. Mas que lição. Voltou ao homem de Deus. Ele então foi de volta ao homem de Deus. Ele e a sua comitiva. E veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele então entendeu que Deus é Deus. Queridos irmãos, quando temos orgulho, o orgulho faz com que nós tenhamos decisões emocionais e irracionais. O orgulho é um dos problemas principais que nós temos da natureza humana e é um destruidor de relacionamentos. E sim, afeta o seu relacionamento com Deus, porque diz Deus resiste o soberbo. Ele não diz que ignora o soberbo, ele diz que resiste o soberbo. Porque quando aparecemos perante Deus com arrogância soberba, ele empurra-nos para longe, então nós ainda ficamos mais zangados. E a soberba faz com que nós sejamos duros para com outros e ignoramos as nossas fraquezas. Vejam em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, começando no versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de mansidão, de brandura, mansidão, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Isto é, se encontram em fazer uma coisa errada e se arrependem, se têm um pecado, devem ser removidos da congregação, mas se arrependem, faz-o com espírito de mansidão. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis as leis de Cristo. Vê-se que está aqui no contexto de uma pessoa que fez algo errado, mas que se arrependeu. E depois, porque diz assim, versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. E por isso, de volta ao ponto aqui, estamos a praticar o amor de Deus. Queridos irmãos, quando somos a arrogância faz com que sejamos duros para os outros e ignoramos as nossas e
e ignoramos as nossas fraquezas. O que nós precisamos de ser é humildes, em caso de, diz assim, para que não sejas também tentado. Temos de ser humildes, porque podemos ter problemas também. E a arrogância faz também como se fôssemos uma vítima. E por isso sofremos de raiva e de depressão, porque somos uma vítima. Somos arrogantes, não somos humildes. É um problema. Como cristãos, não devemos sentir como vítimas. Deus está-nos a dar a vitória. Quando estamos machucados, as pessoas tornam-se zangadas. Porquê? Porque são arrogantes. Porquê? Porque nunca recebemos o que quero. Porque nunca recebemos o que pensamos que é justo para nós. Isso é arrogância. Então, queridos irmãos, como é que podemos vencer o orgulho ou a soberba em nós? Vejam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, começando o versículo 1. Se há, pois, alguma exortação ou conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão ou convivência ou koinonia do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, isto é, se existe na congregação, então também tem que haver o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, isto é, de acordo, tendo o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar. Queridos irmãos, se existe um conforto em Cristo, uma consolação de amor, também precisamos de completar essa alegria em termos este acordo, esta mesma unidade de acordo, de sentimento. Mas que acordo ou sentimento é este? Sim, porque todos nós temos ideias diferentes de várias coisas, mas o mesmo acordo, a mesma mente, é do ponto de vista de ter o amor de Deus. Ter o amor de Deus. Vejam, continuando no versículo 3. Nada faceis por partidarismo, isto é, por contendas, ou por vanglória, mas por humildade. Precisamos de ter humildade. Não precisamos, não é vanglória, não é este orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. De volta a agape, amor de Deus, considerando os outros superiores a nós mesmos, considerando o que é melhor para os outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Isto é, não procure somente os meus próprios interesses, mas também os dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não é só os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. É uma questão de prioridade e pôr os outros em prioridade. O que é melhor para os outros, não é o que é melhor para mim, mas é o que é melhor para os outros. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude mental que houve também em Jesus Cristo. De volta a este acordo, esta atitude mental que é o amor de Deus. E de volta à autoridade que é Cristo. O exemplo, o testemunho que nos deu o testemunho, que nos deu o exemplo, que é Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas que declaração! Mas que declaração este versículo é! Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Está aqui a declarar que Jesus Cristo era divino.
Não era usurpação ser igual a Deus. Não era só um homem, ele era divino. Mas diz assim, mas antes a si mesmo se esvaziou. Ele teve parte, estava envolvido na decisão de se esvaziar da forma divina. Ele se esvaziou da forma divina, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de um homem. Ele foi um homem completamente. Ele foi completamente um homem, completamente humano. Cristo veio à carne, 100% carne. Mas o importante aqui é que ele decidiu. Foi decisão dele. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e a morte na cruz, pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, sobre todo joelho, nos céus e na terra, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Dobrar o joelho perante Jesus Cristo. Adorar a Cristo. Toda a língua confessa que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, ele se humilhou a si próprio. Queridos irmãos, se cristianismo é parte de ti, é parte na tua congregação, então nós e tu não somos motivados por vanglória, não somos motivados pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba, mas estamos dispostos a sofrer uns pelos outros e sempre nos voltamos ao exemplo de Jesus Cristo, louvando aquele que nos deu o exemplo. E então, Jesus Cristo não está fora a bater na porta para entrar, mas vive dentro de nós, a orientar-nos, a conduzir-nos, e estamos a seguir o exemplo dele. Por isso, o primeiro e grande princípio, queridos irmãos, de vencer o orgulho e a soberba em nós, é entender que a soberba, a arrogância, é o grande destruidor da espiritualidade. Destrói a possibilidade de termos um relacionamento com Deus, destrói a possibilidade de ter um relacionamento correto com as outras pessoas, seja na nossa família, seja na nossa congregação, seja mesmo com aqueles fora da igreja. A arrogância é o destruidor de espiritualidade. E por isso, temos que orar, o segundo ponto, para vencermos o orgulho, temos que orar e jejuar com a intenção de pedir humildade. Muitas vezes os nossos jejuns não são aceitos por Deus. Um jejum é como uma oferta a Deus. Ou Deus aceita a oferta ou não aceita. Quando Ele aceita a oferta, algo acontece. Quando Ele não aceita, nada acontece. Por que é que às vezes Deus não aceita os nossos jejuns? Vejam Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Me procuram dia a dia. Oram a Deus diariamente, de dia a dia. Procuram a Deus de dia a dia, diariamente. Têm prazer em saber os meus caminhos. Sim, querem saber os caminhos de Deus. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-nos pelos direitos de justiça, têm prazer em chegar a Deus. Está aqui um povo que tenta fazer o que Deus quer. Que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça, têm prazer em chegar a Deus, aproximam de Deus de dia a dia.
Mas dizem, versículo 3, porque é que jejuamos nós e tu não atendas para isso? Porque nós estamos a jejuar e Deus tu não aceitas? Vejamos que fazem estas coisas todas. Procuram a Deus dia a dia. Têm prazer em saber os caminhos de Deus. Com povo que pratica a justiça, não deixa o direito de ser Deus. Perguntam pelos seus direitos de justiça. Têm prazer em chegar a Deus. Oram diariamente, procuram Deus diariamente. Estão a fazer estas coisas. E Deus não aceita o sacrifício deles. Porquê? Porquê? Esta coisa toda não está a produzir o que eles queriam. Porquê? Porque a motivação está errada. Porque não estão a fazer o que Deus quer. Estão a fazer o que eles querem. Diz assim, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E aqui está a resposta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça o vosso trabalho. Vocês estão interessados no que vocês querem. Jejuaram a Deus para castigar e corrigir os outros. Eis que jejuais, versículo 4, para contendas e debates e rixas e para ferires com punho iníquo. Para ferires com um punho forte, para corrigir os outros. Estão a jejuar. E a jejuar a dizer, Deus, estou a jejuar para que corrijas aquela pessoa. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Já alguma vez jejuaste para que Deus endireitasse a outra pessoa? Sim, devemos estar a orar e jejuar para os outros. Mas está a falar aqui de uma motivação. Qual é a motivação dessa oração, desse jejum? É para endireitar a outra pessoa? É para ajustar a outra pessoa? Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? É o jejum então uma grande cerimónia? Estás a sofrer? Para que Deus ouça o que estás a dizer? Estás a jejuar como se fosse uma greve da fome? A razão do jejum não é para preparares Deus para Ele fazer a tua vontade. A razão do jejum é para nós prepararmos a nós próprios para fazermos a vontade de Deus. Vou repetir. A razão do jejum não é para preparares Deus para que Ele faça a tua vontade. Mas é para nós prepararmos a nós próprios, nos humilharmos a nós próprios para fazermos a vontade de Deus. Isto tem a ver com soberba. Vamos a Deus para Ele fazer o que a nossa arrogância está a exigir? Ou vamos a Deus para Ele nos humilhar para nós entendermos o que Deus quer que nós façamos? Queridos irmãos, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade,
desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaças de todo o jugo. Por que é que jejuamos? Quando acabamos o jejum, temos uma liberdade do pecado, temos uma liberdade do orgulho, temos uma liberdade deste fardo. Sim, quando saímos de jejum, estamos com esta liberdade. Sim, estou a ver o meu orgulho, estou a ver o meu pecado, estou a sair desse. Ou saímos do jejum aborrecidos porque Deus não corrigiu a minha mulher. Ou aborrecidos porque Deus não corrigiu o meu marido. Deus resiste o soberbo. Então o teu jejum foi em vão. Versículo 7. Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Como é que sabes se o teu jejum foi aceito por Deus? É porque estás motivado agora a servir alguém que tenha uma necessidade. Então, o jejum foi ouvido por Deus. Porque tu estás motivado a servir uma pessoa com necessidade. É o que está aqui. Então, o amor agape de Deus torna-se parte do que tu queres fazer. Queridos irmãos, precisamos de saber que o nosso jejum foi aceito, que a nossa soberba está quebrantada, porque queremos fazer e desejamos fazer algo para o bem dos outros. Veem porque isto é um problema que nós todos temos? Em todas as congregações, as pessoas têm. Então diz, então clamarás, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá, aqui estou eu. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como a meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Queridos irmãos, está a falar aqui de termos o amor agape. Se aprendemos este amor, estamos movidos a servir aos outros que tenham uma necessidade. E, em terceiro lugar, para vencer o orgulho, temos que aprender a perdoar rapidamente, perdoar imediatamente, perdoar, sofrer injustamente e perdoar. Deus nos perdoou e precisamos de perdoar. Queridos irmãos, o verdadeiro amor agape não pode crescer onde existe arrogância, onde existe ostentação e soberba. É importante vencer estas atitudes e por isso precisamos de ver qual é a motivação. Estamos a fazer coisas porque somos arrogantes, somos soberbas. Queridos irmãos, o amor agape precisa de humildemente pormos o bem dos outros em prioridade, à frente do nosso próprio bem-estar. Jesus Cristo não tinha o desejo de ser o centro da atenção, não tinha o desejo de desfilar e chamar a atenção. Ele tinha, no entanto, Jesus Cristo tinha um genuíno interesse nos outros.
Eles serviam os que precisavam ser servidos. Jesus Cristo serviu os fracos, ajudou os pobres e os doentes, ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos, deixou-nos o perfeito exemplo, perfeito testemunho de um cuidadoso carinho e de humildade. Não podemos nutrir a amargura, não podemos ser guiados pela soberba e pela arrogância. Temos que pôr isso de volta, separar disso completamente. Precisamos ter uma atitude que perdoa, uma atitude que somos uma pessoas que perdoamos os outros. E então, se temos isto, se nos mudamos desta maneira, se de facto estamos a mudar através por um jejum e por uma oração correta para aprender a servir aos outros, para aprender a perdoar rapidamente, então começamos a desenvolver o verdadeiro amor agape de Deus.